Este aqui é mais um vídeo do nosso módulo Fundamentos do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7. Nós vamos ler já já. Antes eu quero te perguntar qual módulo daqui do Vivendo o Evangelho você mais tem gostado, qual módulo você já tem aplicado em sua vida, quais foram as aulas que você já assistiu de novo, quais foram os vídeos que você já assistiu outra vez, marcou, fez um estudo, pegou uma bíblia de estudo ou algo a respeito. Quais dos vídeos mudaram os seus valores, o seu entendimento a respeito do Evangelho? Dê o feedback para nós, é sempre extremamente importante. Eu quero saber o que aconteceu, quais foram as transformações que o Vivendo o Evangelho tem causado em sua vida. Isso é de extrema importância, porque esse curso não é para ser um curso estático, não é para ser apenas uma absorção de conteúdo para nada. Não, aqui o objetivo é causar transformação verdadeira, para que você deixe de viver aprisionado segundo a religião, aos dogmas, aquilo que as pessoas muitas vezes têm ensinado erroneamente, e viva pela palavra de Deus. Nós temos assim um compromisso mesmo. E todos os que trouxeram algum conteúdo e ainda vão trazer algum conteúdo aqui para o Vivendo o Evangelho são pessoas comprometidas com a palavra de Deus. É um juramento pessoal de estar comprometido à palavra de Deus e não aos seus fins próprios, não à sua própria vontade, ao seu próprio querer. Não, é simplesmente, unicamente dedicado ao Evangelho. Vamos lá, que hoje a nossa mensagem, vamos começar agora, vai falar sobre a ovelha perdida. Eu quero antes contextualizar. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Logo em seguida, ele também conta a parábola da dracma perdida. E em seguida, ele fala sobre o filho pródigo. São 3 parábolas sequenciais. Todas têm o mesmo objetivo. Cada uma delas tem uma intensidade diferente, mas o objetivo das 3 parábolas são o mesmo objetivo. Por que Jesus contou essas parábolas aqui no capítulo 15 de Lucas? Jesus estava sentado, comendo e conversando, junto com publicanos e pecadores. O texto mesmo vai começar falando assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus atraía publicanos e pecadores, Jesus atraía essa escória da sociedade, aqueles que eram desprezados por todos, que não tinha mais chance de arrependimento. Eu vou falar sobre arrependimento mais para o meio do vídeo, mas não tinham mais chances de se arrepender. Por que eles não tinham mais chances de se arrepender? Nós vamos saber até o final deste vídeo. Eram pessoas que estavam desenganadas pela sociedade. E quando nós olhamos os fariseus e saduceus e os religiosos, da época, eles olhavam essa escória da sociedade que já não tinham mais como se arrepender, eles olhavam como lixo. Esses já não tem mais chances para estes. Estes daí já estão desenganados, como se eles tivessem uma doença mortal e incurável. E era verdade, eles tinham uma doença mortal e incurável. E Jesus vem trazer esperança para esse tipo de povo. Por isso que os religiosos sempre questionavam Jesus, porque ele sempre estava com aqueles que já estavam desenganados da sociedade. Jesus era a esperança, Jesus é a esperança para o mundo desenganado. Quando Lucas retrata esse período, essas 3 parábolas, Lucas tem uma intenção diferente dos outros evangelhos. Lucas ele vai mirar exatamente nessa escória da sociedade, nesse povo que estava sendo discriminado, que já não tinha mais esperança, e ele vai trazer este povo em evidência. Ele vai trazer esse povo às claras. Então, Jesus é o centro da mensagem, mas o objeto de transformação, o ponto de transformação, a persona de transformação são estes que estão sem esperança. E Lucas vai trazer isso e deixar isso muito claro para todo mundo que lê o Evangelho de Lucas. E nesse texto, enquanto Jesus estava lá conversando com publicanos e pecadores,
e falando sobre o evangelho e contando palavras de esperança, os fariseus passaram ao redor e começaram a falar para os discípulos, falar ali, fazer picuinha, sabe? Fazer picuinha, falar sobre... Poxa, olha só, esse seu mestre é meio esquisito, né? Eu estou colocando nas minhas palavras para que você possa entender. Esse seu mestre é meio bagunçado, ele não é como os religiosos que são certinhos. Ele senta com publicanos e pecadores e não está nem aí. E não fica julgando, né, o passado deles e apenas conta palavras de esperança. Parece que ele compactua com este pecado. Parece que esse Jesus ele está permitindo tudo isso que está acontecendo. Eles não conseguiam ver que Jesus era a única esperança para um povo sem esperança. Então vamos lá, eu vou ler com você Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7. Aí você lê na melhor versão que você quiser aí da Bíblia. Existem várias versões maravilhosas, mas eu prefiro que você leia na NVI, tá bom? Vamos lá, vamos ler juntos aqui. O texto está aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Vamos entrar na primeira parábola de Jesus em resposta aos fariseus e mestres da lei. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente entre os ombros ou sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos, os vizinhos, aqueles que você conhece, olha só, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu do que por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É uma paulada de Jesus, essa é a verdade. Jesus vai direto. Se vocês se acham felizes, santos, completos pela lei, Jesus se alegra mais por um publicano, pecador, mais por uma prostituta, um adúltero sentado à minha mesa ao arrependimento, do que por 99 mestres da lei. Jesus está desconstruindo a religiosidade. Jesus está combatendo toda ou qualquer religiosidade. Eu vou entrar na mensagem agora para você compreender. Jesus está falando sobre a figura do pastor. O pastor já não era uma figura tão benquista na época. Israel, dos tempos de Jesus, já não é um Israel tão rural quanto era na época de Davi. Não é um Israel tão rural como na época de Abraão, numa situação absurda, né? Jacó. Nós não temos aquela figura do pastor como um grande símbolo que foi romantizado através dos Salmos. Nós temos os Salmos 80, eu vou abrir aqui, vou ler para você, Salmos 80, para você ver como foi romantizado essa questão do pastor, né? Tu és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho. Olha só a figura de Deus atribuída a um pastor. Deus é o pastor de Israel. Nós temos também os Salmos 23. Vou abrir aqui só para ler conforme o texto, né? Estou lendo aqui na Almeida. Aí sim, Salmos vamos ler na Almeida, porque a Almeida tem o teor poético ainda, né?
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, o Senhor é o meu pastor. A caracterização de Deus como um pastor, né? A simbologia da romantização do pastor, né? Deus como pastor de um grande rebanho. Tanto é que o Salmo 23 é os salmos do pastor, né? Do bom pastor. Depois lá na frente você vai ter Jesus usando novamente a figura do pastor. Só que para a sociedade da época, o pastor ele é um profissional atrasado. Além disso, o pastor está sempre cheirando ovelha. Ele não é um símbolo, o pastor não é um símbolo que se encaixa bem com a sociedade moderna. É uma profissão muito atrasada, não cabe ao mundo moderno. Ele não é benquisto. Além disso, o pastor sai com um monte de ovelhas. E muitas vezes as ovelhas são colocadas dentro de uma fazenda e come a relva ou a grama que foi plantada para aquela fazenda. Então tem toda aquela questão do pastor deixar suas ovelhas fazer o que querem, comer as plantações dos outros. O pastor muitas vezes também não tem um bom salário, não tem um bom status social. Nós estamos aqui olhando a figura do pastor como uma figura não muito benquista. Além disso, não era uma profissão visada na época. Ninguém queria ser pastor de ovelha. Ninguém sonhava em ser pastor de ovelha. Os tempos mudaram. A época do pastor, com aquele símbolo romantizado, ficou para trás. Ficou lá para trás. Agora são outros símbolos, são outros caminhos. Nós não vemos mais o pastor da mesma forma que víamos. E Jesus está resgatando essa imagem do pastor propositalmente para mexer com a rocha, né? Com a dureza do coração dos fariseus, dos religiosos, trazendo à tona coisas que estavam nos Salmos, trazendo a representação de Deus numa figura simples, numa figura que foi desprezada, que hoje já não é mais o status, aquele que está realmente ligado à escória. Jesus está trazendo a figura dele mesmo como pastor, como bom pastor, para que eles compreendam que ele não é aquele líder político que eles estão esperando, que é aquele líder urbano que eles estão esperando, politizado. Jesus é o líder simples que cuida do seu rebanho. Automaticamente que Jesus fala sobre um pastor, automaticamente ele também está falando sobre a ovelha. E ele está falando sobre uma ovelha que está perdida. Você já ficou perdido alguma vez? Olha, ficar perdido é a coisa mais terrível que existe. É a coisa mais amedrontadora que existe. Eu já fiquei perdido uma vez, estava com um carro dirigindo, estava sozinho, voltando de uma igreja com a qual eu tinha pregado, e quando eu estava voltando eu perdi o caminho, meu GPS ficou sem sinal, meu celular estava sem sinal, o GPS não conseguia achar o sinal. É amedrontador, você não sabe para onde você vai. Eu sou uma pessoa, vou confessar a você, eu não sei ir além do escritório para casa. Eu não sei. Eu não consigo, eu não decoro rua, eu não decoro lugar, eu não sei como faz para sair de um lugar para o outro. Então, tudo que eu vou fazer, eu uso o GPS. Então, eu coloco no GPS e vou até onde eu preciso. Pergunta se eu decoro o caminho. Eu vou 10 vezes, eu não consigo decorar o caminho. Então, para me perder é muito fácil. Eu me perco aqui, no bairro onde eu moro há 30 anos. Eu me perco aqui. Ficar perdido é a coisa mais terrível. Quando eu fiquei perdido, ia perguntar para algumas pessoas, eu estava num lugar estranho e todo mundo me parecia um perigo. Eu tinha uma sensação de perigo, alerta ligado, tentando achar. E aí eu encontrei alguém que estava na porta de casa, chamei e falei, por favor, como é que eu faço para sair na avenida, na Dutra? E aí ele me explicou lá um caminho, acabou dando certo, mas até chegar na Dutra eu suava, fiquei gelado, fiquei com medo. Ficar perdido não é algo fácil, né? É algo difícil. Se você já se perdeu, você sabe que eu estou falando. Uma vez minha mãe me perdeu quando eu era pequeno, me perdeu na feira. Ela passou mal, desmaiou, e eu lembro de alguns relances, eu tinha uns 10 anos, mas eu lembro que tinha uns relances de medo, sabe? De pavor. Por quê? Quando eu fui para a feira com a minha mãe, eu não marquei o caminho. Eu fui na confiança. Eu fui na segurança de que ela estava guiando o caminho. Eu era
totalmente dependente dela. Hoje, quando eu vou pro shopping com os meus filhos, ou nós vamos passear e tem um estacionamento, eu não peço pros meus filhos, olha, decora o estacionamento, hein, senão a gente vai ficar perdido depois. E o meu filho não fica pensando, eu vou decorar o estacionamento para a gente não ficar perdido depois. Meus filhos não estão nem aí onde a gente estacionou. Ele não está nem aí se a gente estaciona no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no A, no B. Ele não está aí, ele não está preocupado, porque ele sabe que ele está na minha dependência. Então, se eu me perder, meu filho se perde também. Então, por este motivo, eu tenho que estar cuidando do meu filho e direcionando ele para que ele possa ir em segurança, chegar em segurança, fazer e realizar aquilo que ele precisa em segurança e voltar em segurança, com o caminho certo, porque ele está na minha dependência. Como eu me perdi na feira, é lógico, eu fui brincar em algum lugar, minha mãe acabou perdendo, depois acabou me encontrando porque o pessoal da feira viu o alvoroço, ajudou a minha mãe a me resgatar do que eu estava perdido. É uma ilustração para te apresentar que nós, como ovelhas, muitas vezes nos perdemos no meio do caminho. No próximo vídeo eu vou falar por que nós nos perdemos. Existem motivos que fazem com que a gente se perca no meio da caminhada, que fazem com que a gente não saiba mais o caminho de volta. Muitas vezes porque procuramos algo que está além do caminho do pastor, porque tentamos procurar em outros lugares aquilo que só o pastor pode nos direcionar. E quando eu digo pastor, esqueça a figura religiosa. Quando eu digo pastor, é o bom pastor, Jesus. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. É sobre esse pastor que eu estou falando. Não estou falando do pastor físico. O pastor físico não pode fazer nada por você. Eu sou pastor e eu não posso fazer nada por você. Nada. Eu tenho como te ajudar aqui, ó, compartilhando a palavra. E isso aqui é mais a função de um amigo, e é o que eu prefiro me considerar, um amigo, uma pessoa que você respeita, uma pessoa que você acredita que eu estudo a palavra, me aprofundo nas escrituras para te passar o conhecimento, do que a figura religiosa de um pastor, que muitas vezes é traduzida como alguém sacramentado, ungido, que está em cima de um altar. Não, nós estamos falando de um pastor que anda no meio do rebanho, que compartilha com as ovelhas suas próprias histórias, que compartilha do mesmo caminho que a ovelha. É isso. Então, assim, a figura do bom pastor aqui, ela não é do significado e nem da pessoa religiosa. Não é do bispo, do apóstolo ou quem seja o seu líder. Esse não é o bom pastor. Esse é o seu pastor religioso da sua igreja, a pessoa que você respeita, que você acredita, a pessoa que você vê que ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa que dedica a sua vida ao estudo das escrituras para te passar um conteúdo, já que hoje você muitas vezes não tem tempo. Tem tempo de assistir aqui um vídeo, mas não tem tempo de ir lá buscar comentários, o que os pais da igreja disseram, quais são os estudos sistemáticos a respeito do tema. Talvez esse não seja o seu tempo. Então nós como pastores, temos que ser facilitadores. Agora não olhe para mim como alguém ungido especial. Não, não é isso. Quando nós somos chamados, nós não fomos chamados para ser ungidos especiais. Nós fomos chamados para servir. Servir com humildade, através dos nossos dons. Então não há nenhuma diferença espiritual entre mim, o seu pastor e você. Nenhuma. Tá? Apenas existe aqui uma união, uma amizade de respeito. Então, todas as vezes que eu falar aqui sobre o bom pastor, ou eu só falar sobre pastor, eu estou falando sobre Jesus, o pastor da igreja, a qual nós temos que seguir, o único caminho, a verdade que nós temos que seguir, a vida que nós precisamos. É sobre este bom pastor que deu a sua vida em nosso lugar. É sobre ele que nós estamos falando. Eu vou terminar o vídeo, vou falar sobre mais 2 pontos, e aí eu vou terminar esse vídeo. A figura do pastor, ele leva as suas ovelhas para comer, leva elas para tomar um solzinho, leva elas para passear. E o pastor tem 2 instrumentos em suas mãos. Né? Depois eu vou falar sobre o grito do pastor, ou a comunicação do pastor com as ovelhas, mas isso num outro vídeo. Aqui é um conteúdo bastante extenso, eu até ministrei sobre isso numa série de mensagens que estamos fazendo na igreja, mas lá o tempo é extremamente curto,
em pouquíssimo conteúdo, aqui eu quero me aprofundar sem pressa para poder compartilhar com você muita coisa especial a respeito deste texto. O pastor tem a vara e tem o cajado. No próprio Salmos 23 você tem a referência sobre a vara e o cajado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí vem a referência, a tua vara e o teu cajado me consolam. São dois instrumentos que o pastor utiliza. O cajado é aquele que tem a curvatura. E a vara é apenas um bastão reto, como essa caneta. A vara serve para espantar animais perigosos, serve para jogar num lugar para assustar a ovelha para ela voltar porque ela está muito longe. A vara serve para abrir o caminho no meio da plantação, do mato, abrir lugares. A vara também serve para ajudar o pastor na caminhada, que ele coloca lá, e vai andando. Existem várias funções para a vara. E o cajado, ele é para puxar a ovelha, ele tem aquela cordinha para puxar a ovelha mais para perto, para poder arrancar uma fruta que estiver numa árvore pelo caminho para que o pastor possa se alimentar. Então, esses instrumentos são de extrema necessidade para conduzir o rebanho. Isso mostra que o pastor é o único preparado para poder nos guiar pelo caminho em segurança. O pastor, lembre que eu estou falando do bom pastor, é o único capaz de nos alimentar na caminhada, de nos fortalecer na caminhada, de nos corrigir quando estivermos errados, de trazer a nós o nosso próprio eu e mostrar para nós, através do autoexame, que estamos cometendo pecado, algum delito, que precisamos melhorar nisso, melhorar naquilo. Mas ele também é o pastor que tem o cajado, que traz para perto, que puxa, que corrige o caminho. É o pastor que traz para perto a ovelha, que se ela está desviando um pouco, traz mais para perto. Este é o poder do bom pastor através da sua palavra. Nós temos que compreender isso. Se nós estivermos no rebanho do bom pastor e descansarmos neste rebanho, nós sabemos que o pastor tem todas as condições, Jesus tem todas as condições, todo o poder para nos guardar, para nos guiar, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos manter perto, para nos mostrar o caminho. Jesus é o caminho. E se nós compreendermos isso, nós seremos ovelhas que estamos no lugar certo. Para compreender isso, e aqui eu encerro esse vídeo, nós temos que entender que nós somos ovelhas dependentes do bom pastor. Nós não podemos criar nossa própria independência. No próximo vídeo eu vou falar sobre a ovelha, sobre algumas características da ovelha, para você compreender o significado da importância de ter Jesus como o cabeça da igreja. Igreja, quando eu digo também, não pensa no templo, pensa em você. A igreja de Deus, pedras vivas. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que compreender isso. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Isso não nos torna passivos em tomadas de atitude, que Deus nunca vai tomar uma atitude que nós temos que tomar, não é isso. Mas que a nossa vida tem que estar baseada, a nossa vida tem que estar pautada, tem que estar firmada em Cristo Jesus. Nós temos que ser ovelhas do rebanho de Cristo e nada mais. Porque tudo que procede disso, tudo que proceder disso, pode ter certeza, não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com a palavra viva do Senhor que se renova todos os dias, não tem a ver. Tem a ver com qualquer outra coisa. Se alguém disse para você que você tem autonomia, além de Cristo, para poder interpretar, ou alguém te mostrou alguma interpretação, ou te deu alguma revelação que está além do conhecimento do Evangelho, descarte. Descarte, isso tudo é heresia, são caminhos errados, são caminhos tortuosos, e se permita
Olha só, se permita que o bom pastor use o teu cajado, o seu cajado e a sua vara para te trazer para perto e te corrigir. Próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre a ovelha e vamos dar continuidade a esse texto. Tem muito a compartilhar. Está sendo um prazer estar com você aqui. Vamos lá.